O mercado está subindo, mas ninguém consegue explicar exatamente por quê. Os indicadores gritam em vermelho. A inflação persiste. A dívida pública virou uma montanha impossível de visualizar. E mesmo assim, o mercado continua firme. Ou parece firme. Mas e se tudo isso fosse um disfarce? E se por trás do aparente crescimento houvesse uma verdade incômoda? Uma verdade que ninguém quer encarar. O que você vai ver agora não é pessimismo. É a anatomia de um sistema que parece forte, mas que já está com suas estruturas trincadas. E como toda estrutura instável, não cai quando parece fraca. Ela cai quando todo mundo acha que já passou o risco. Neste vídeo, você vai entender por que o crash ainda não aconteceu, o que está segurando o mercado hoje e por que esse atraso é mais perigoso do que o crash em si. Pegue sua atenção. Essa história muda completamente a forma como você enxerga a economia. Todos os principais indicadores sugerem a mesma coisa. O mercado deveria ter caído faz tempo. Você talvez já tenha visto isso. Dívida dos consumidores em alta, taxas de juros subindo, renda estagnada, inflação corroendo o poder de compra, empresas com lucros travados. E mesmo assim, os gráficos são verdes, as bolsas batem recordes e os jornais dizem: o pior já passou. Será? Vamos olhar para um indicador que quase ninguém comenta: a proporção entre o valor total das empresas na bolsa e o PIB do país. É uma métrica usada por ninguém menos que o Warren Buffett. Hoje, a soma de todas as empresas listadas nos Estados Unidos vale cerca de 66 trilhões de dólares. O PIB dos Estados Unidos é de 30 trilhões. Divida um pelo outro e chegamos a 220%. E qualquer número acima de 100% já é considerado supervalorizado. Para comparar, antes da bolha de 2000, esse índice estava em 115%. E o mercado caiu mais de 60%. Então, por que agora, com 220%, ele segue forte? Bom, isso tem explicação. E ela é ainda mais estranha do que você imagina. As ações estão caras, e muito. E esse caro não é só relativo à história, é relativo ao que as empresas estão realmente produzindo. Antes do crash de 2000, a relação preço-lucro do S&P 500 estava em 29. Hoje está em 28. Ou seja, estamos no mesmo nível, de uma bolha já estourada. Mas tem algo ainda pior. As maiores empresas que puxam o índice estão num patamar surreal. Nvidia, PL acima de 50. Amazon, PL perto de 35. Tesla, PL absurdo de 286. Você pagaria R$ 50 por uma barra de chocolate de R$ 1? Parece loucura, mas milhões de pessoas estão fazendo isso com ações. Mesmo assim, o mercado segue. E não cai. Mas por quê? Porque existe algo segurando tudo no alto. E não é força econômica real, é uma força silenciosa. E é exatamente essa força que você precisa entender antes de qualquer coisa. Se você olha os números, eles gritam desastre. Mas se olhar o comportamento dos mercados, parece tudo sob controle. Por que isso acontece? Simples. Existem duas forças sustentando o mercado. Força 1. O governo está sustentando a demanda sem que ninguém perceba. Depois dos cheques de estímulo desaparecerem, você acha que acabou? Não. Eles apenas mudaram de forma. O governo dos Estados Unidos arrecada 5 trilhões por ano e gasta 7 trilhões. Ou seja, gasta mais do que ganha todos os anos. E esse dinheiro extra vai para onde? Empresas, empregos, projetos públicos. E onde tem renda, tem consumo. E onde tem consumo, os balanços das empresas continuam altos. Mesmo artificialmente. Mas para quanto tempo? Porque já são 38 trilhões em dívida pública. E os juros dessa dívida custam mais de 1 trilhão por ano.
É como pagar aluguel de uma casa que está pegando fogo. Você pode continuar até a casa desabar. E isso nos leva à segunda força. Força 2. A desvalorização proposital do dólar e o efeito invisível da inflação. Vários países estão fazendo acordos longe do dólar. China, Rússia, Brasil, Índia estão negociando em outras moedas. Isso diminui a demanda global por dólares. E o que acontece quando algo perde demanda? Seu valor cai. E quando o valor do dólar cai, os preços sobem. E quando os preços sobem, os lucros sobem também. Mas não porque as empresas estão crescendo, e sim porque o dinheiro vale menos. É o fenômeno que eu chamo de crescimento sem crescimento. Pare de olhar para os números e passe a olhar o que eles escondem. Quando uma empresa anuncia lucro recorde, será que ela cresceu ou será que o dinheiro que ela recebeu só vale menos agora? Não é exagero. Wall Street sabe disso e usa. Por quê? Porque se você compra uma ação com dinheiro barato em dívida e a inflação sobe, você ganha nas duas pontas. A ação se valoriza porque a empresa aumenta preços e 2, sua dívida fica mais barata porque você paga com um dinheiro que vale menos. E é esse jogo, de poucos, que está segurando os mercados, por enquanto. Mas essa engrenagem só funciona enquanto a confiança continuar. E confiança não dura para sempre. Se você acompanhou tudo até aqui, já entendeu algo fundamental. Não estamos vivendo um momento de crescimento sustentável. Estamos vivendo o final de um ciclo, sustentado artificialmente. Agora, precisamos falar sobre a peça mais crítica de todas. Aquela que todo o sistema usa para se proteger, até que ela mesma se torne insustentável. Controle. Controle dos juros. Controle da narrativa. Controle do medo. Todos os grandes impérios tentaram isso. E todos falharam. Roma, por exemplo. Quando a economia começou a falhar, o Império Romano alterou o peso da moeda, reduziu o valor do ouro, aumentou impostos para financiar obras. Soa familiar? Hoje, os bancos centrais usam juros para tentar controlar a economia. Mas quando tudo está ruim ao mesmo tempo, inflação e desaceleração, o controle trava. E a queda é inevitável. Foi assim nos anos 70. Foi assim em 2008. E está começando a ser assim agora. E o que vai estourar o sistema? Não precisa ser um evento enorme. Pode ser algo pequeno. Um banco médio quebrando, uma empresa grande declarando falência, um calote governamental. O problema não é a bomba, é a confiança evaporando. E quando a confiança desaparecer, todo o castelo se desmonta. Porque no fim, o mercado não é movido por lógica, é movido por crença. E essa crença está começando a rachar. O mercado ainda não caiu, não porque está forte, mas porque está pendurado por fios invisíveis. Esses fios estão deteriorando lentamente, segurando o sistema artificialmente, mas se rompendo, um por um. E quando todos perceberem, já vai ser tarde demais. Não é sobre prever o futuro, é sobre enxergar o presente, enquanto ainda é tempo. Se esse conteúdo fez sentido, compartilhe. Não para espalhar medo, mas para aumentar consciência, porque ignorar os ciclos nunca salvou ninguém deles.